tema que nós iremos abordar hoje, o tema missionário, é um tema de grande desafio, principalmente nos dias atuais, onde se cria uma série de estratégias, uma série de movimentações, e aí fica aquela pergunta: qual é o propósito de muitas vezes estar se trabalhando na obra missionária? O que é que está no coração, no pensamento, na mente de quem está fazendo missões? E aí o texto que nós vamos utilizar hoje, que fala dessa questão das multidões, nós vamos discorrer em cima de uma perspectiva reformada, em cima de uma perspectiva bíblica. O texto assim nos diz, Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38. E eu peço permissão para ler a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te exaltamos, te louvamos, queremos honrar e glorificar o teu santo nome, através desse culto que oferecemos a ti. Que essa palavra, Senhor, seja uma palavra simples para que todos possam entender, profunda para que possa trazer transformação de vida. Contamos, Pai, com a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando o tema que nós vamos abordar, missões urbanas, estratégia para evangelização nas grandes cidades, eu gostaria de começar contando para vocês um episódio que aconteceu comigo, numa igreja que eu fazia parte, estava recebendo esses irmãos na ocasião, porque estavam sem um local, numa garagem espaçosa na minha casa, e em um determinado dia eles resolveram fazer um movimento de uma estratégia para a igreja crescer em números. E eu fiquei ouvindo e achei muito interessante algumas coisas que se colocavam, mas era tudo focado em números, encher a igreja. E aí eu perguntei a eles: tudo isso que vocês estão fazendo já combinaram com o Espírito Santo? E aí eu fui mal visto a partir daquele momento, né? Então, tudo que nós formos fazer, tudo que tem que ser feito, ele é feito através da obra do Espírito Santo, através da igreja. O texto nos fala, e eu quero apresentar para vocês 5 pontos. Nós vamos trabalhar 5 pontos nessa manhã. E a missão nasce em Deus. Esse não é um ponto, esse é um tema que a gente está trabalhando. A missão nasce em Deus, é sustentada por Deus e termina para a glória de Deus. A missão, ela nasce em Deus, é sustentada por Deus e ela é para a glória de Deus. Ela não é para encher a igreja, ela é para a glória de Deus. Esse é o primeiro, digamos, ensinamento que nós vamos trabalhar dentro dos 5 pontos. O primeiro ponto é o olhar de Cristo sobre a cidade. Versículo 36, vendo ele as multidões. Jesus estava numa jornada onde ele havia curado, onde ele havia trazido uma série de milagres, uma série de feitos, e ele estava caminhando com os seus discípulos, mas de repente o texto agora muda desse foco de cura, de milagre, de prodígios, de realizações, para um sentimento de Jesus Cristo. Vendo ele as multidões, ele olhou para as multidões, ele viu as multidões. Aqui está o ponto de partida de missão. Por que nós temos que fazer missão? Cristo não vê apenas números, ele vê almas. Ele viu na multidão almas. O problema urbano não é o primeiro social, mas ele é espiritual. O problema urbano, ele é espiritual. Tudo que nós estamos vivenciando, ele tem uma causa espiritual, não é uma questão social. Os problemas sociais existem, a gente tenta resolver, mas a causa do problema social, ele é, na sua essência, espiritual.
Grandes cidades se concentram: solidão, idolatria, secularismo, relativismo, ansiedade e uma falsa autonomia. Pequenas cidades também, mas isso é muito mais evidente quando nós estamos trabalhando com grandes cidades. Aqui nós temos um momento de confraternização, de abraçar, de acolher, de olhar um para o outro e ver. Grandes igrejas, às vezes você fala com o irmão e não sabe nem quem é o irmão, e o irmão às vezes nem responde. Grandes igrejas de 3, 4, 5 mil membros, é difícil que você conheça a realidade um do outro. Aqui nós vemos e olhamos e percebemos muitas vezes o semblante de cada irmão quando está passando por uma aflição, por uma dor, por uma necessidade. É muito mais fácil. Então, nas grandes cidades, a tendência cada vez maior é de solidão e de afastamento, além de uma idolatria. Muitas vezes a gente pensa que a idolatria é somente construção de bezerros, construção de ídolos, mas existe muito mais por trás de idolatria do que simplesmente uma construção pautada em um objeto. A igreja precisa aprender a olhar a cidade como Cristo olha. E aí nós temos aqui alguns textos paralelos que eu vou citar aqui, já está não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou citar o texto, Gênesis 6, capítulo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Esse texto está apontando para a questão do dilúvio. Quando Deus resolve aplicar a sua justiça naquele povo que havia se rebelado e totalmente desviado do coração de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 1: Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fontes de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias está trazendo ali uma citação, porque o povo havia se desviado, o povo havia se corrompido, e aquilo causava dor, causava tristeza, causava angústia ao coração do profeta. Cristo, quando olha para aquela multidão, quando olha para aquele povo, ele não está vendo número, ele está vendo almas, ele está vendo pessoas que padecem de aflição, de angústia, de dor, de tristeza, pessoas que precisam do Evangelho. O versículo 25 desse texto, ele fala desse Evangelho. Cristo andava, corria, percorria as sinagogas, as cidades, e ele ali estava, apresentando o Evangelho, ensinando e curando, falando, trazendo transformação de vidas. E aí, nesse momento que nós vamos trabalhar com missão, eu preciso ter em mente o que é o Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A obra de salvação, ela é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É a transformação, é a mudança, é o início de uma perspectiva agora de vida, não mais de morte. Antes de enviarmos obreiros, Deus forma olhos que enxergam. Essa é a primeira verdade que nós precisamos ter em mente, que antes do obreiro ir, primeiro, algumas coisas precisam ser enxergadas. A necessidade, a carência, o estado de miséria, o estado de morte, o estado de dor, a carência que aquele povo tem para ser alcançado pelo poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Segundo ponto, a condição das multidões, versículo 36, estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E aqui nós começamos a entender e criar uma antropologia reformada, dentro do aspecto daquilo que nós acreditamos que é a soberania de Deus, o Deus que é soberano, o Deus que decreta, o Deus que conduz, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que não deixa que a sua obra não venha a ser concretizada. É o Deus soberano que está acima de toda e qualquer circunstância, acima de todo e qualquer problema, acima de toda e qualquer situação que possa vir a ser imaginada. Então nós temos aqui nessa multidão, uma multidão que estava aflita, uma multidão que estava
sem pastor, sem rumo, e nós encontramos aqui a depravação total. Quando eu falo em depravação total, eu quero que você entenda que a depravação total não significa que o homem é tão mau quanto possa ser, mas que o pecado afetou toda a sua estrutura. E é em cima dessa percepção que vem surgir várias correntes, aonde diz assim, o homem, ele pode por si só enxergar e buscar a Deus. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que o homem não tem condição de por si mesmo buscar e procurar a Deus. O Salmo 14 vai dizer que Deus, olhando do céu para os filhos dos homens, olhando para toda a humanidade, não viu um justo sequer, não viu nenhum que buscasse e entendesse a Deus. Todos a um se extraviaram, todos se fizeram malditos por conta do pecado. Romanos 3 traz a mesma afirmação, e ainda vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a condição do homem é de queda, é de depravação. O homem está num estado total de miséria. O homem necessita da graça, da soberania, do poder de Deus para poder ser transformado e poder agora caminhar numa perspectiva agora, não mais de caído, de miserável, de desgraçado, mas de alcançado pela graça e adotado por Cristo Jesus. A cidade moderna, ela produz sucesso sem sentido, prazer sem satisfação, conexão sem comunhão, informação sem verdade. Observe, informação sem verdade. Vivemos num mundo onde recebemos muita informação, mas quanto fake news tem por trás dessa informação? Quanta mentira tem por trás dessa informação? Quanta falsidade tem por trás dessa informação? E o próprio Senhor advertiu os seus discípulos que nos últimos dias nós teríamos uma situação aonde muita mentira seria pregada, muita falsidade seria ensinada, mas que nós deveríamos estar atentos para que essa situação não viesse a levar, através de ventos de doutrina, os seus discípulos. Então esse sucesso sem sentido, esse prazer sem satisfação, essa conexão sem comunhão e essa informação sem verdade, elas fazem com que o falso evangelho possa percorrer a vida de muitas pessoas. O evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, o evangelho do poder, o evangelho do querer ter, em vez de querer ser. Calvino dizia, o coração do humano é uma fábrica perpétua de ídolos. A urbanização sofisticou o pecado, não o removeu. Hoje nós não construímos mais ídolos, imagens, bezerros, nada disso. Mas idolatramos o celular, o tablet, a televisão e outras atividades que nos tiram do convívio do Senhor. Isso passou a ocupar o lugar do nosso coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração precisa ser trabalhado, o nosso coração precisa ser vigiado, o nosso coração precisa ser perscrutado pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida plena de gozo com o nosso Senhor. Terceiro ponto, a certeza da colheita, versículo 37, a seara é grande. Há uma necessidade de que se envie obreiros, os obreiros são poucos, mas nós precisamos entender que dentro da perspectiva reformada, dentro daquilo que nós acreditamos como sendo a soberania de Deus, nós temos aqui agora mais 4 pontos, dentro desse ponto que nós já falamos o primeiro, a depravação total, nós temos aqui agora a eleição incondicional. Essa eleição incondicional, ela vai dizer que Deus não viu nada de bom em mim, mas Ele me amou. Ele amou a cada um de vocês. Ele escolheu a cada um de vocês. Ele elegeu a cada um de vocês. Não porque tivesse mérito em cada um de nós. O texto fala, lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém venha a se gloriar. Porque nós somos feituras de Deus, para praticarmos boas obras, que de antemão Ele preparou, para que nela viéssemos a
andar. Até as boas obras que nós fazemos, foi Deus que preparou para que viéssemos a fazer. O resto é bagaço. Fazemos boas obras, ajudamos algumas pessoas, mas aquilo ali é bagaço. Tudo que é de proveitoso, foi Deus que preparou para que nela viéssemos a andar. Isso fala a respeito de uma eleição incondicional. Nós temos também, dentro ainda dessa perspectiva, uma expiação limitada. Cristo morreu pelo número determinado de pessoas. Cristo morreu para que pessoas pudessem ter vida. Cada gota de sangue derramada é por Cristo. Ela teve um propósito, ela tem um propósito, ela tem alguém para ser alcançado. A morte de Cristo seria suficiente para salvar todo o universo e além do universo, se assim fosse necessário. Mas o que nós vamos ver através da apresentação da palavra de Deus é que Cristo morreu pelo seu povo. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu por um povo que, antes da fundação do mundo, foi eleito por Deus para essa salvação. Nós temos um outro ponto que é uma graça irresistível, e nós vamos discorrer sobre isso aqui um pouquinho mais adiante, mas a graça irresistível se a graça é irresistível, por que o evangelho é pregado e algumas pessoas dizem não? Porque essas pessoas não são eleitas. A graça é irresistível para os eleitos. Nenhum dos eleitos resistirá à graça. O Senhor disse a Paulo, lá naquele deserto de Damasco, duro é a ti lutar contra as minhas determinações. Ou seja, difícil é a ti, Paulo, lutar contra tudo aquilo que está determinado. Você não tem como fugir dessa corda de amor, desse laço de amor com o qual eu estou te prendendo. E assim foi com cada um de vocês, com cada um de nós. A graça, ela foi irresistível para cada um de vocês. Se vocês forem olhar a forma como vocês chegaram ao evangelho, vocês vão dizer, eu antes era assim, de repente eu passei a ser assim. Não é algo racional, não é algo que você planejou, não é algo que você por você mesmo entendeu. Mas Deus primeiro abriu seus olhos para que você enxergasse, destapou os seus ouvidos para que você ouvisse, tirou o coração de pedra e colocou um coração propenso a Ele, e a partir daquele momento você desperta para o entendimento de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor, e que é a Ele que você quer servir, e que você não tem condições de servir, porque você estava morto em pecado e em delitos, e por estar morto você não tinha força em você mesmo, e é necessário uma força de fora para lhe transformar e lhe conduzir para essa vida. Então essa é o quarto ponto dentro desse ponto, e o quinto seria a perseverança dos santos. Ninguém pode perder a salvação, se uma vez salvo, salvo para sempre. Mas tem pessoas que estavam na igreja e saíram, só estavam na igreja. O Jesus vai dizer que naqueles dias, nos últimos dias, muitos chegarão para ele e dirão, Senhor, nós curávamos, expulsávamos demônio, comíamos, fazíamos tudo no teu nome. E ele vai dizer, mas saiam de junto de mim, aparte-se de mim, todos vocês que são cometedores de iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas esse mesmo evangelho vai apresentar, lá em João, ele dizendo assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez alcançado pela graça, selado pelo Espírito, você agora é adotado como filho de Deus, co-herdeiro com Cristo das bênçãos celestiais. Terceiro ponto, voltando àquela sequência do primeiro, do segundo, do terceiro, a certeza da colheita. A seara é grande, nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, que essa seara, ela tem todo esse contexto da eleição, da graça, da incondicionalidade e da perseverança. Não evangelizamos para ver se alguém será salvo. Eu não saio para evangelizar para ver se alguém vai se salvar com o argumento que eu estou apresentando. Evangelizamos porque Deus tem os seus eleitos e eles ouvirão o chamado. Nós não saímos por aí
oferecendo um evangelho para ver se a pessoa quer. Nós saímos por aí pregando o evangelho porque sabemos que pessoas se curvarão diante dessa palavra. Mas precisamos também ter em mente aquele chamado que o Senhor fez a Isaías. Isaías vai e fala ao povo. Isaías saiu e falou. Ele voltou triste, disse: Senhor, ninguém está ouvindo. E o Senhor disse: mas vai e fala de novo. E ele saiu e foi e disse: Senhor, ninguém está ouvindo o que eu estou falando. E aí o Senhor disse: mas não ouvem porque eu endureci o coração deles. É um povo de difícil serviço, é um povo rebelde, esse povo se desviou. Mas não se preocupe, eu tenho 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal, e na hora que essa palavra chegar a eles, eles ouvirão. Nós não saímos para oferecer um evangelho barato, nós saímos para oferecer o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E esse evangelho, como poder de Deus, ele vai alcançar os eleitos de Deus na hora que essa mensagem chegar ao coração deles. E por que precisamos pregar se Deus já tem os seus eleitos? Porque essa foi a forma como Deus decretou que essas pessoas deveriam ser alcançadas, que cada um de vocês deveria ser alcançado pela pregação, pelo ouvir do evangelho, pela necessidade de arrependimento e de confissão de pecados e de clamar ao Senhor querendo ser salvo. Foi essa forma que Deus decretou. João 10,16, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Atos dos Apóstolos 18:10, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Deus tem muito povo aqui em Estela Maris. Deus tem muito povo lá em Acajutiba, Deus tem muito povo em Itapuã, Deus tem muito povo na França, Deus tem muito povo na África, Deus tem muito povo em tudo quanto é lugar, porque Ele não faz acepção de pessoas. De várias tribos, povos e nações virão e serão chamados filhos de Deus. A cidade é hostil? Sim, mas Deus já tem seu povo nela. A cidade é hostil, mas Deus garantiu que estaria conosco, que nós teríamos êxitos, que seríamos bem-sucedidos, mas precisamos pregar o genuíno evangelho. A doutrina da eleição, ela não esfria missões, ela garante missões. A ida é garantida, a vitória é certa. Então eu não vou me pregar achando que será que vai dar certo? Não, eu vou pregar sabendo: Deus vai cumprir o seu propósito através da minha palavra. Eu vou pregar com ousadia, eu vou pregar com poder, eu vou pregar com autoridade, eu vou fazer feito Pedro diante das autoridades, vou abrir a boca e agora vou confessar aquele Cristo que eu neguei. Quando Pedro negou a Cristo, era cada um de nós também negando a Cristo. Quando houve aquela escolha entre Jesus e Barrabás, e nós ficamos assim hostilizados, dizendo: mas como é que aquele povo miserável, eles optaram por Barrabás e não por Cristo? Nós éramos Barrabás, nós estávamos ali, era o justo morrendo pelo injusto, houve uma substituição. Todos nós somos miseráveis pecadores e que necessitávamos desse ato de misericórdia. Os trabalhadores são poucos. O problema não é a falta de campo, de lugar para trabalhar. O problema é a falta de homens. Homens discipulados geram igrejas missionárias. A crise da missão urbana começa na crise da liderança masculina. E aí eu puxo agora um pouquinho do que nós fizemos ontem, no nosso estudo sobre sacerdócio do lar. Homens fracos geram famílias fracas e igrejas fracas. Mulheres assumem muitas vezes posições de liderança, porque homens se omitiram dessa posição. E muitas vezes nada contra a mulher, entendam, mas o papel que Deus determinou de liderança, de estar à frente do trabalho, a responsabilidade, a cobrança, ela é sobre o homem. A mulher está ali como auxiliadora. E como diz o pastor, num papel até melhor, porque o homem precisa de auxílio. Então ela está num papel de auxiliar, de contribuir, de participar, de trabalhar juntamente com
o seu esposo, a pessoa que está ao seu lado, para que o evangelho possa prosseguir, possa caminhar. Pais ausentes espiritualmente, homens sem discipulado, igrejas sem envio. Observe que vivemos dias em que, no mundo de uma forma geral, o que se ensina é que o homem tem que perder sua testosterona, ou seja, tem que se tornar mais brando, mais suave, menos viril. Quando o homem é viril, quando o homem tem uma perspectiva de ser casca grossa, a primeira coisa que fala é que ele está fora do contexto. Dentro das nossas igrejas, o feminismo caminha a passos largos, de forma, muitas vezes, não revelada, mas ofuscada por algumas situações. Quando uma mulher se rebela contra o seu esposo, não é contra o esposo que ela se rebela, é contra Deus, porque Deus o constituiu, antes mesmo da criação da mulher, como sendo aquele que estaria gerindo toda a terra. Então, dentro desse contexto, missões, ela requer que nós venhamos a entender que homem e mulher precisam caminhar juntos. Lá no paraíso, quando houve a queda, a primeira coisa que, quando o Senhor pergunta a Adão, ele diz, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, o problema não sou eu, foi tu que me deu uma mulher. E essa mulher me levou a cair. Quando pergunta a mulher diz, mas foi a serpente. Foi a serpente, então a serpente é criação tua também. Ou seja, fuga de responsabilidade. Precisamos assumir o nosso papel, a nossa incompetência, o nosso erro, a nossa fraqueza. E ontem eu dizia na união masculina, quando falava aos irmãos que ali estavam, que tudo aquilo que eu estaria ali trazendo naquele estudo, eu tinha que aplicar a mim mesmo pelas minhas deficiências, dentro do convívio no meu lar, na minha casa, com os meus irmãos e muitas vezes no trabalho, e nós precisamos melhorar cada aspecto da nossa vida, porque somos seres imperfeitos, trabalhados pelo Espírito Santo, para alcançarmos a perfeição. Justificação é quando Deus lhe tira do mundo, através do Evangelho. Santificação é quando Deus tira do seu coração o mundo. Quem disse isso foi John Wesley, pai do metodismo. Justificação é Cristo morrendo por você. Santificação é o Espírito Santo trabalhando em você. E tudo isso, tanto a justificação como a santificação, é para a glória de Deus. A estratégia divina para missões urbanas. Chegamos lá no 5º ponto. Observe a ordem. Rogai, pois, não começa com o método, começa com oração. Quando eu falei para aqueles amados irmãos que eu tenho um carinho por eles e disse assim, vocês estão trazendo toda uma estratégia, mas a pergunta é, já combinaram com o Espírito Santo? Nós estamos aqui agora falando sobre missões, vamos fazer uma viagem, vamos trabalhar, vamos procurar, mas já combinamos com o Espírito Santo? Essa igreja sim, eu tenho certeza que sim. Os irmãos que estão trabalhando na obra sim, mas muitas vezes ainda tem muito do eu acho, eu vou fazer assim. Eu conversava outro dia e falava com alguns irmãos que muitas vezes o indivíduo ele tem aquela preocupação de pregar uma mensagem bíblica verdadeira, aquela mensagem transformadora para um grupo de jovens, porque possa ser que eles não recebam. Isso não é papel meu papel é pregar. O trabalho de convencer é do Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pregue a palavra, e a palavra tem que ser pregada como real, como verdadeira. Não começa com método, começa com oração. Deus decreta os fins, Deus decreta os meios, a oração é o meio da missão. Joelhos no chão. O sucesso é garantido, porque não depende de mim, mas depende do Espírito Santo, que está procurando agora aqueles que o Pai elegeu antes da eternidade e pelos quais o Filho morreu, para que pudesse dizer lá na cruz, está consumado. Agora é contigo, Espírito Santo, vai atrás de cada um daqueles que o Pai elegeu. A relação é como se o Espírito Santo estivesse caminhando, passando
cidade e de repente olha e vê a irmã Neuza e diz: ela está na relação do pai, é eleita, né? Olhou e viu a irmã Luísa, Maria Luísa, ela é eleita. Olhou e viu cada um daqueles que estão sentados aqui na igreja em Estela Maris e disse: esse é eleito. E então eu vou convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou fazer com que eles possam ser transformados. Eu vou tirar a venda dos olhos, eu vou destapar os ouvidos, e eu agora vou mudar o coração deles, e eles agora vão passar a me querer, e eles vão entender e confessar o pecado deles, e vão dizer: Senhor, eu preciso desesperadamente de Ti. Desesperadamente de Ti. Qual é a estratégia que é utilizada biblicamente? Plantação de igrejas, através do modelo paulino, de missões, de viagem, de chegar, trabalhar na casa, pregar a palavra, constituir alguém, deixar essa pessoa, voltar depois, fazer outra visita, mandar cartas, exortar, para que essas pessoas possam estar firmes na palavra. Evangelização relacional. O que é isso? Em casas, nas famílias, nas redes sociais. Quanto tempo nós perdemos nas redes sem falar de Cristo? Quanto tempo nós perdemos no dia a dia sem falar de Cristo? Formação de discípulos, não apenas decisões. Dentro da união masculina, nós vamos trabalhar discipulado. Nós já estamos começando a trabalhar discipulado. Não adianta pregar o evangelho, ver uma pessoa tomar uma decisão e depois deixar essa pessoa à toa. É necessário discipulado, caminhar com, ensinar, estar junto, fortalecer, exortar, estender a mão. Tudo isso é importante dentro desse projeto. Presença cultural, luz nas universidades, na política, na saúde e na educação. Precisamos estar em todos os meios. Aqui nós temos o Ministério de Música, o pessoal que trabalha com as oficinas de música. Ali está sendo ensinado música, mas está sendo pregada a palavra. Nós temos a Casa de Dorcas, ali está sendo ensinado uma série de atividades, como costura, pintura, bordado, todas essas coisas. Mas a palavra está sendo pregada. E muitas vezes essa palavra, o basquete com o irmão Gilson, está sendo oficinas ali de atividade esportiva, mas a palavra está sendo pregada. E muitas vezes essa palavra tem que ser pregada, na maioria das vezes, não pelo que se abre a boca e se fala, mas pelo padrão de vida que você tem. As pessoas têm que olhar para cada um de nós e não ver mais em nós a nós mesmos, mas ver aquilo que Cristo reflete, aquilo que Cristo moda, a transformação de vida que nós tivemos, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Algumas perguntas à igreja. Encerramos os 5 pontos e eu queria fazer algumas perguntas à igreja. Estamos vendo a cidade como Cristo viu as multidões? Estamos olhando para aquelas multidões e estamos tendo compaixão? Estamos sofrendo a angústia de ver que aquele povo está perdido, mas que tem eleitos ali no meio, que precisam ouvir o Evangelho e sair daquela condição? Em Efésios nós vamos ver lá o Paulo dizendo assim, que nós éramos por natureza filhos da ira. Éramos, não somos. Estávamos mortos em nossos pecados e em delitos. Vivíamos para satisfazer a concupiscência, o desejo carnal da nossa mente. Mas Cristo, que é rico em graça, com o amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Que coisa linda, fantástica, maravilhosa, transformadora essa palavra. Choramos pelas multidões? Choramos pelas multidões? Nos entristecemos pelas multidões? O nosso coração fica angustiado quando você passa e vê pessoas caminhando para o inferno? Esse amor está dentro do nosso coração? Precisamos clamar, pedir a Deus que desperte esse amor no nosso coração. Que desperte esse amor na nossa
vida, que nos ajude, que faça com que nós tenhamos compaixão desses que padecem, e que venhamos a buscá-los, porque são filhos de Deus, e carregam a imagem e semelhança de Deus em si. Estamos formando obreiros? Estamos preocupados em formar pessoas que venham a ter esse desejo? Estamos enviando ou apenas reunindo? Nossos lares são centros de discipulado? Tudo isso precisamos melhorar, meus irmãos. Por melhor que esteja, ainda precisa melhorar. Ficou na minha cabeça uma frase de irmão Mendonça, quando alguém perguntou assim: os recursos são suficientes? E ele disse: por mais que tenha, sempre é pouco, precisa de mais. Eu estou orando pouco, eu preciso orar mais. Eu estou pregando pouco, eu preciso pregar mais. Eu estou evangelizando pouco, eu preciso evangelizar mais. Eu preciso viver mais o evangelho. Concluindo, a cidade de hoje é a nova praça missionária. Temos que sair da época de Paulo, Pedro, Tiago, João, daquele para vir para os nossos dias. Hoje a nossa praça, temos que utilizar o que eles utilizaram, a palavra. A evangelização é com a palavra, é com estender também da mão. Mas só assistencialismo, só obra social não vai transformar a vida de ninguém. O próprio Jesus Cristo, ele disse com aquela multidão, depois que ele tinha multiplicado o pão, e o pessoal correu para ele, ele disse: vocês me procuram pelo pão que perece. Pobres nós sempre teremos, miseráveis sempre teremos, pessoas passando necessidade sempre teremos, até o dia que seja instalado o reino perfeito, aonde a natureza ela espera com grande expectativa o dia que todas as coisas serão restauradas, o dia que nós teremos paz plena, o dia que não existirá mais fome, o dia que não existirá mais morte, o dia que não existirá mais dor. Esse reino é o reino de Cristo, é o reino de Cristo, e para que esse reino possa se implantar, o último eleito tem que ser alcançado, nenhum dos eleitos ficará de fora. No dia que o último eleito for alcançado, aí, meus irmãos, a peça termina com o grande autor da obra entrando em cena e criando novos céus, nova terra. Onde o pecado se multiplica, a graça pode superabundar. Romanos 5,20, sobreveio a lei para que avaliasse as ofensas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois dessas, Apocalipse 7,9, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestido rasgado de cor branca, com palmas nas mãos. E eles estavam ali louvando, entoando, exaltando cânticos ao Deus Todo-Poderoso. A missão urbana não é sobre conquistar cidades para nós, mas reunir os eleitos de Deus nelas para Cristo. Missão não é para encher a igreja, missão é para buscar os eleitos de Deus, para nós juntos adorarmos a Deus. E aí agora eu faço aqui um apelo aos irmãos. Precisamos orar mais, precisamos ir, precisamos sustentar e precisamos discipular. Esse apelo é diferente do apelo arminiano de levantar a mão. Mas enquanto nós estivermos orando, encerrando essa palavra e devolvendo a palavra ao pastor, se essa palavra moveu o seu coração, se essa palavra tocou no seu coração, você não precisa levantar a mão, você não precisa fazer nada disso. É com você e Deus. Peça a Ele que lhe ajude a orar, a ir, a sustentar e a discipular.